Olá, meus irmãos, uma excelente noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos aqui para podermos estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco e nos envolva neste instante. Para iniciarmos, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para fazermos a nossa oração inicial, a nossa prece de início das nossas atividades espirituais, que nos colocam em conexão com os mentores desta casa. E assim, com os nossos pensamentos elevados, nós vamos até Jesus, pedindo, Mestre amado, querido, que nesta hora em que vamos estudar o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, nos inspire na melhor compreensão destes estudos, para que possamos praticar a Tua lição de amor. E com isso, Senhor, o nosso objetivo é aproveitarmos esta encarnação para evoluirmos e crescermos com confiança, fé e esperança, sabendo que a Tua mensagem é o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso estudo de hoje é a respeito do livro Triunfo Pessoal, que foi psicografado por Divaldo Franco, do espírito da sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, esse espírito de muita luz, muito esclarecido, que tem conhecimentos profundos a respeito da psicologia humana e como que funciona a nossa mente. O tema, para que a gente estude, se chama fuga da realidade, uma condição muito comum entre a nossa população no planeta Terra, que costuma ter essa atitude de fuga da realidade cada vez que é necessário enfrentar a si mesmo e desenvolver as suas habilidades pessoais e principalmente resolver as suas questões que vêm sido carregadas ao longo de tantos e tantos séculos, que nós já aprendemos na doutrina espírita, que não somos frutos oriundos desta única vida e que a nossa história já se processa de uma idade já bem anterior e que nós já tivemos várias e várias encarnações e ao longo do tempo nós fomos aprendendo com essas encarnações. O espírito imortal, ele se desenvolve em várias encarnações mortais, em várias experiências em corpos materiais como o nosso, porque é através do corpo que o espírito desenvolve o sentimento. E ele realmente pode sentir no corpo físico aquilo que cala no fundo da sua alma, aquilo que expressa os seus verdadeiros sentimentos. E que lá no seu início, na sua origem, na nossa origem, na origem do espírito que se desenvolve sempre por meio das encarnações, ainda é um sentimento muito primitivo e necessita se depurar para poder chegar até o amor verdadeiro, até o amor mais sincero, o amor mais evoluído, o mais puro de todos os sentimentos, que é o amor que Jesus de Nazaré exemplificou por meio das suas atitudes. Então vejam que é por isso que nós estudamos Jesus, que é a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o maior exemplo de um espírito puro que nós temos, ou o mais próximo, e os espíritos superiores que estão orientando Kardec na elaboração da doutrina espírita revelam: vede Jesus. Olha que interessante, nós temos então Jesus como sendo o exemplo, a maior referência que nós temos de comportamento, de sentimento puro, de amor verdadeiro e fraterno, um amor desinteressado.
caridade, fraternidade, humanidade, estão todos refletidos no comportamento de Jesus e em suas lições, nos seus ensinamentos. Por isso que nós precisamos muito estudá-lo. Agora, retomando aqui o nosso tema, depois deste breve parênteses a respeito da nossa verdadeira designação, que é aprender a lição de Jesus e se comportar como ele, fuga da realidade. Joana de Ângeles, nessa obra, retrata inicialmente que a fuga da realidade ocorre por causa de um comportamento ainda na sua origem, no seu início de individualização. O que ela quer dizer com isso? Que o espírito que está encarnado, nós, estamos nesse processo de conhecimento de si mesmo, de nos identificarmos como sermos seres únicos e não frutos de uma massa coletiva, que nós agimos por impulso ou por comportamento dos outros. Ou seja, nós estamos no início de uma consciência de que somos espíritos individualizados e cada um de nós tem uma história específica, tem uma história pregressa e tem uma história futura que depende exatamente do que nós estamos fazendo no nosso presente. Ou seja, que nós somos os responsáveis por construir o nosso futuro de felicidade e paz de espírito. Nos tornarmos espíritos evoluídos por meio do nosso aprendizado. Porém, o que Joana de Ângeles identifica? Que nós estamos no início dessa conscientização. E nesse início, o espírito tem muita dificuldade entre diferenciar quais são as ilusões aos quais ele está envolvido ou sendo impulsionado e qual é a verdadeira realidade. Por exemplo, uma pessoa que começa a sua vida profissional, ela tem uma referência, uma ideia do que seja aquela vida profissional, porém, nessa existência, ela nunca trabalhou naquela profissão, provavelmente. Então, a pessoa tem uma ilusão sobre o que seja a profissão que ela escolheu lá atrás, né? Que fez a sua formação ou que arrumou o seu primeiro emprego. Ela tem uma ilusão do que seja aquilo, do que seja a relação patrão-empregado, do que seja a relação proprietário e subordinado, do que seja a relação de equipe. Ela tem uma ideia do que seja, mas ela não sabe o que é. Ela ainda não se envolveu de fato com a atividade. Ela não teve a experiência naquela atividade. Outro exemplo que nós podemos dar é dos relacionamentos. O primeiro relacionamento que uma pessoa tem com um parceiro, com uma parceira, ele é uma novidade imensa. Nós temos muitas ilusões a respeito daquele relacionamento. Nós criamos expectativas, nós achamos que a pessoa, ela é isso, ela é aquilo, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, que o nosso relacionamento vai ser tudo maravilhoso, que tudo vai sair muito certinho, que tudo já está programado, já está alinhado, já está pronto e vai dar tudo certo. Né? E muito bom que a gente pense isso, porque realmente é isso que nos motiva, que nos anima, nos deixa positivos de acreditarmos. Porém, o que nós não podemos deixar de entender é que aquilo ainda é uma imagem que eu tenho, que eu criei, e não exatamente o que vai ser o meu dia a dia naquele relacionamento ou naquele trabalho. E muitas vezes, quando eu começo a me deparar com o dia a dia, é o chefe que está mal-humorado, é o parceiro que não é daquele jeito que eu achava que era, que começa a agir de uma forma um pouco mais grosseira, que começa a ser um pouco mais displicente, a empresa que não corresponde
com aquele salário que eu tinha expectativa de chegar, o tempo vai passando e eu vou convivendo com aquilo, e aquela convivência, devido às minhas ilusões e expectativas, vão sendo cada vez mais difíceis, vão sendo cada vez mais pesadas, vão se tornando um fardo muito pesado para nós, que não estávamos ainda preparados para a realidade. E a realidade muitas vezes vem com essa conotação pesada de que tudo que é real é muito duro, é muito pesado, é muito difícil. O que acontece com o indivíduo? Ele começa a ter dificuldade de se relacionar com essa realidade, de agir de acordo com o que se espera dele, como cidadão, como indivíduo, como trabalhador, como marido, como esposa, como companheiro, como companheira, como pai, como mãe, como filho. Essa realidade, essa expectativa que se cria desta vida, seja ela qual for ou em qual momento da vida nós estivermos, vai se tornando um peso muito grande para a minha convivência, para o meu dia a dia. E o que acontece? Nós começamos a entrar num processo de fuga da realidade. Como assim, Eduardo? Como é que eu fujo? Como é que eu estou fugindo dessa realidade? Se eu continuo aqui no meu trabalho, se eu continuo aqui na minha família, eu começo a ser displicente com as coisas que eu estou vivenciando agora, neste momento. Eu começo a querer desviar o que eu estou sentindo, que está me amargurando, e começo a olhar e vivenciar outras coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu saio da realidade e vou para uma outra situação ilusória que me deixa mais confortável. Por exemplo, nós temos pessoas que têm dificuldade em controlar a sua alimentação, porque o momento em que ela se alimenta, ela acaba desligando de todos os problemas emocionais que ela está vivenciando na família, no trabalho, nos estudos, na vida de uma forma geral. E aquele momento da alimentação, como tem muitas sensações físicas envolvidas, por causa da alimentação, muitas sensações positivas, muitas sensações de prazer, eu começo cada vez mais a buscar essa sensação e vou me alimentando com substâncias que muitas vezes prejudicam o meu corpo se consumidas em excesso. As massas, os doces, mas trazem um prazer momentâneo imenso. Mas, Eduardo, se uma pessoa que não desconta na alimentação, como é que ela pode estar fugindo da realidade? Será que é só por meio da alimentação que eu consigo ter esse prazer físico que desconecta o meu corpo da minha realidade emocional? Não. Pode ser, por exemplo, por meio das drogas, do álcool, do tabagismo, todas as substâncias que trazem um prazer, uma sensação diferente para o meu corpo e me tira do meu estado natural, pode ser sim considerado como uma fuga da realidade. E é considerado porque realmente é uma fuga da realidade. Um outro ponto que hoje em dia tem sido muito comum: as horas e horas que eu passo nas redes sociais, vendo a vida alheia, vendo a vida dos famosos, das pessoas importantes, vendo os fatos e notícias que aconteceram, e eu fico horas e horas, às vezes durante a noite, que era um momento reparador para o sono, para uma prece, para uma reflexão, vendo a vida das pessoas. E aquilo me traz uma sensação de que não sou eu que estou vivendo, né? De que eu tô ali como se eu estivesse saindo da minha vida e entrando na vida de outras pessoas. E isso me traz um conforto, porque eu não olho mais para os problemas que eu estou vivenciando. Que interessante, né? Como funciona a nossa mente.
O que isso pode acarretar? Com certeza, uma desvirtuação das sensações físicas pode nos levar a ter vícios, e os vícios são prejudiciais não só para o corpo físico, mas principalmente para o espírito. Se nós formos lá no nosso Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, a nossa busca é de nós minimizarmos os nossos vícios e buscarmos as virtudes espirituais. Quais são elas? Amor, fraternidade, bondade, caridade, perdão, indulgência. Mas, Eduardo, como é que eu vou saber se eu realmente não amo? Ou o que é amar de verdade? O que é ser indulgente para com as faltas, os problemas dos outros, os defeitos das outras pessoas? Perdoar alguém que me fez mal? Veja, agora, quando eu começo a querer desenvolver as minhas virtudes, quando eu entendo que é isso que, como espírito encarnado, eu preciso, é necessário que eu faça uma reflexão agora, saindo do mundo das sensações externas e do corpo físico e voltando para um mundo interior, um mundo mental, um mundo espiritual, um mundo dos meus sentimentos internos, daquilo que eu estou identificando como sendo as minhas dificuldades, os meus problemas. Olhando para o meu relacionamento, para o meu trabalho, para a minha família, da forma que exatamente eu quero que ela seja, mas eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Por meio desse entendimento, dessa reflexão interior, eu olho para a minha família, eu oro para quem realmente importa e os relacionamentos que realmente me afetam. E quando eu paro de ter as fugas da realidade, eu começo a internalizar as soluções para os problemas. Por quê? Porque eu não mais fujo daquele sentimento que está me incomodando. Eu começo a pegar aquele sentimento e vou lá para o meu companheiro, para a minha companheira e falo, olha, isso aqui está me incomodando. Nós precisamos ter um jeito de resolver esse problema. Essa atitude não está legal para o nosso relacionamento, não está sendo bacana para a nossa família, não está sendo legal para a minha vida, nem para você, nem para a nossa família, nem para ninguém. Olha, esse trabalho não está legal para mim, não está me atendendo às expectativas, eu estou sendo subaproveitado aqui, talvez seja a hora de buscar um desafio novo, um desafio maior. Ou não, talvez seja a hora de eu desacelerar um pouco e dar mais atenção para outros pontos da minha vida, porque eu já estou bem estabelecido materialmente, profissionalmente, e talvez seja a hora de ajudar alguém a me substituir no trabalho e buscar desenvolver outras áreas da minha vida, porque está me criando um vazio interior que fatalmente vai ser coberto com vícios, com alimentação exagerada, com drogas, com álcool, com comportamentos exacerbados no campo sexual, quando problemas são de relacionamentos, e tudo isso vai trazer uma desarmonia e desequilíbrio, me afastando muito mais rapidamente daquilo que eu gostaria que fosse a minha vida. Eu tenho extrema dificuldade de começar a identificar os pontos necessários de mudança para poder, de fato, reequilibrar as minhas emoções e os meus sentimentos. Então, meus irmãos, sendo assim, é importante que nós tenhamos um tempo de reflexão agora, para sabermos se efetivamente estamos agindo de acordo com aquilo que queremos, e se tudo o que se constituiu a nossa vida até hoje está nos trazendo a felicidade almejada, ou pelo menos está no caminho. E eu identifico isso se eu estiver deixando vícios de lado e adquirindo virtudes. Eu vou me sentindo uma pessoa mais fraterna, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa mais equilibrada para as situações problemáticas da vida. A minha ansiedade, a minha depressão, os meus sentimentos inferiores aos poucos vão diminuindo, porque eu vou unindo a minha vida, as minhas atitudes com o objetivo principal, que é a evolução espiritual, o que significa que eu estou evoluindo. Muitas vezes,
como nos alerta Joana de Ângeles, talvez eu precise de uma ajuda profissional, de uma terapia intensiva para que eu possa, nesse reflexo com o terapeuta, nessa conversa, aprofundar os meus sentimentos e começar a conhecer a mim mesmo. Como desde lá da antiguidade o sábio pregava a todos os seus discípulos: conhece-te a ti mesmo, e ali estará a solução dos seus problemas. Então, meus irmãos, nesta hora em que é tão necessário que a gente volte para dentro de nós, vamos unindo os nossos corações em vibração de muita saúde para todos aqueles que estão nos hospitais à espera da cura desta doença que tem assolado tantas e tantas pessoas neste planeta. Senhor, que os benfeitores espirituais sejam carregados de energias para que a vacina seja aplicada a mais e mais pessoas, protegendo a vida. Que todas as famílias que aguardam por notícia possam ser envolvidas numa energia de esperança, de paz e de conforto, de que a nossa vida não termina com a morte do corpo físico definitivamente. Nós continuamos e as pessoas que amamos também continuam e estarão sempre conosco, em nossos corações, em nossas mentes. Vibremos por todos eles. E Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade do Teu Evangelho, do Teu estudo, para que nos facilite o caminho de chegarmos à nossa verdadeira paz espiritual. Fique conosco o Senhor e todos os Teus mensageiros celestes. Envolvam a minha família, a nossa casa, de muita luz, para que este trabalho se perpetue e abençoe a muitas pessoas. Que assim seja, graças a Deus.